A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Paulo Ministro, deputado do PSD. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Ainda está a começar devagarinho, não é? Ainda estou esta fase ainda do aquecimento. E é o CPU, não é? O CPU. Isso, o CPU central precisa de algum tempo antes de entrar em pleno funcionamento. Já conheço o nosso formato. 5 perguntas. Sim. Cada resposta acerta 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda, damos-lhe escolha múltipla. Se acertar, recebe 2 pontos. Muito bem. Vamos a isto? Vamos a isto. Lá. Como se chama o cantor açoriano e autor desta música? Que se tornou num hino nos tempos da pandemia, em 2020. Será Betancourt? Não é. Não então, tem que pedir a Quer vossa ajuda? Então vamos lá. Será Cristóvão, Nuno Betancourt ou David Fonseca? Tem que ser Cristóvão, não é? Por exclusão de partes, não é? É de Angra do Heroísmo. O Paulo Muniz é de Ponta Delgada. É verdade. Com tantas ilhas e tantas diferenças entre elas, sente que as políticas nacionais, como por exemplo o subsídio da mobilidade, têm em conta estas realidades? É muito difícil ter em conta. Para já eu não concordo com o nome de subsídio. Deveria ser uma tarifa, se quiser, insular. Por uma razão simples. Ela não difere em nada, por exemplo, de um português que quer apanhar um comboio no Porto para vir para Lisboa. E nesta circunstância, quando compra o bilhete, tem incorporado uma ajuda do Estado, porque aquilo é um serviço subsidiado. No caso dos ilhéus, e no caso particular dos Açores, é exatamente o mesmo problema, se quiser, a mesma solução. Erradamente foi dado o nome de subsídio e obriga a que o utilizador, o açoriano, tenha que adiantar o dinheiro da passagem para depois poder vir a ser ressarcido. E isso nunca foi o que nós queremos e desejamos. O que nós queremos e desejamos é exatamente o mesmo que se passa no resto do território nacional, no continente, isto é, que no máximo o açoriano paga aquilo que é a tal tarifa que está estipulada e que no caso dos Açores para o continente são 119 euros. Mas isso limita e interfere na sua atividade como deputado? Interfere profundamente não só neste aspecto particular, mas em tudo o que tem a ver o desconhecimento profundo. Passado 50 anos, ainda se mantém, em relação a uma realidade portuguesa, insular, que teima em vencer, em muitos aspectos, um atraso secular e no qual o projeto do Estatuto Político-Administrativo Autonómico tem toda a resposta há 50 anos, mas há, de facto, uma ideia que o distanciamento geográfico nos condena a um afastamento de uma integração de pleno direito no contexto nacional. Aliás, nós, na próxima quinta-feira, vamos comemorar os 50 anos da Constituinte, da nossa Constituição que consagrou o Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas e, pese embora o longo caminho e proveitoso que foi feito, muito ainda há a fazer no aprofundamento dos conceitos, mas fundamentalmente naquilo que é a capacidade dos órgãos nacionais entenderem esta realidade como sendo diferente, mas pelo facto de ser diferente não é menor do ponto de vista da importância nacional. Esse aprofundamento de que fala deverá levar a mais autonomia ou a mais, se quisermos, solidariedade entre o país e as regiões autónomas? As duas coisas não são dissociáveis. A autonomia e o princípio da subsidiariedade, isto é, quem está mais perto consegue de facto responder melhor aos problemas das pessoas, porque é disso que se trata no fim do dia. Evidentemente que para o fazer tem que estar capacitado, nomeadamente financeiramente, para além depois, naturalmente, dos instrumentos legais. E esta solidariedade, como o Paulo bem disse, tem muito a ver também com uma circunstância que é esquecida, isto é, a dinâmica económica, a dinâmica populacional, se quiser demográfica, a dinâmica dos desafios do momento evoluem. E, naturalmente, que a capacitação para responder a estas dificuldades tem que acompanhar essa dinâmica.
O que não acontece à data presente, porque, como todos sabemos, a Lei de Finanças Regionais, que regula o relacionamento financeiro entre o Estado e as regiões autónomas, é de 2013. Portanto, tem mais de 10 anos sem qualquer atualização e está profundamente desenquadrada das necessidades e das responsabilidades. Não basta dizer os senhores tomam conta da saúde e da educação, mas isso tem naturalmente que ter um envelope financeiro que seja compatível com a evolução destas exigências e necessidades. Muito bem, Paulo Muniz, 2 pontos. Vamos para a segunda pergunta. Eu fiz esta pergunta e depois é que fui confirmar. Arrependeu-se, não. Porque o Paulo Muniz é engenheiro eletrotécnico. Ninguém é perfeito. Pois, então esta eu acredito que seja muito fácil. Se fosse de letras, se calhar tinha mais dificuldade. Olha que não. Como se designa um triângulo em que todos os lados são diferentes? Equilátero é se todos os lados são iguais. Exatamente. São diferentes. Pois há um em que há 2 lados iguais e um diferente, e há outro em que todos os lados são diferentes. Essa ajuda. Bem, vamos a isto. Vamos lá. Então, equilátero, Sim. isósceles ou escaleno? É o escaleno. É o escaleno. Está certo. É sim, senhor. Com esta configuração parlamentar, em que temos aqui 3 lados de triângulos, todos eles diferentes, será possível estabelecer um entendimento, será possível e desejável estabelecer um entendimento preferencial entre o governo e um desses lados? Eu continuo a dizer que nós, atores políticos mais ativos, se quiser, no Parlamento, temos que saber ler aquilo que em cada momento os eleitores, a sociedade, nos diz através do voto expresso. E aquilo que foi dito nas últimas eleições que conduziram à configuração, se quiser, que atualmente existe no Parlamento, foi que havia um partido bastante votado, ou pelo menos muito mais votado do que os outros dois, que é o PSD, a Aliança Democrática, e depois há 2 partidos que estão sensivelmente, digamos, com o mesmo peso relativo. E isto significa que é um sinal claríssimo dos nossos eleitores que tem que haver um permanente diálogo com os vários interlocutores, e aliás eu acho que não se deve limitar somente a estes 2 blocos. Normalmente falamos nesses 2 blocos mais à direita e mais à esquerda da Aliança Democrática, se quiser colocá-lo ao centro, mas na verdade o que foi dito foi que tem que haver um diálogo na resolução dos problemas das pessoas e do país. Eu acho também que estas eleições marcaram uma diferença substancial do ponto de vista da interpretação política do passado, isto é, o povo disse nas eleições que quer os seus problemas resolvidos, quer uma interação política abrangente, mas não quer interação política só pela politiquice. Quer uma interação que vise encontrar soluções perenes e com alguma estabilidade. Mas é possível encontrar essa estabilidade fazendo acordos medida a medida, ora com um partido, ora com outro? Como sabe, as diversas propostas que possam ser feitas, é natural que algumas delas, por um lado, possam colher maior adesão por parte de um bloco ou do outro em função da natureza da própria proposta. E, para além disso, uma negociação não é colocar uma proposta a esperar sentado que toda a gente se aproxime. A negociação e o modelo que está sobre a mesa é haver, obviamente, uma evolução, se quiser, uma concertação, um limar daquilo que possam ser as propostas e as ideias iniciais com vista a um consenso e a uma estabilidade. Mas tem visto isso acontecer, Paulo? Temos que recorrer aqui ao exemplo que está em cima da mesa e que tem a ver para a eleição para os órgãos externos da Assembleia da República. O que se tem visto não é exatamente o contrário. Há uma imobilidade nas posições dos partidos. Não é agradável o que se tem visto, porque de facto esta situação já deveria ter sido resolvida, se quiser. Mas também se percebe que, sendo muito sensível e de grande importância, que este processo negocial tenha uma duração maior do que o que seria desejável. Mas de tudo em tudo, e nós devemos assumir que esta maior demora significa o não sucesso desta negociação. Era muito mau para todos, e repare, isto não tem a ver só com um ou outro partido, e fundamentalmente era péssimo para o país. E de facto, eu volto a dizer, essas eleições vieram dar um sinal aos políticos de forma generalizada que o país quer entendimentos com vista à resolução dos problemas do dia-a-dia. E note no enquadramento internacional que cada vez nos é mais desfavorável e incerto.
quer com a guerra recente do Médio Oriente, quer da problemática da guerra na Ucrânia, quer de um alargamento da União Europeia, quer de um quadro financeiro plurianual que vai entrar em 2027 e, portanto, estamos à beira de uma nova reconfiguração do nosso posicionamento no contexto europeu. São estes desafios externos todos a que se juntam, naturalmente, o desafio recente das tempestades que nos assolaram, os desafios recentes da demografia, porque também existem e são profundamente impactantes no médio prazo, quer na nossa configuração social, quer na nossa capacidade económica, e todos esses desafios não se compadecem com politiquice. Compadecem-se com soluções acordadas, negociadas. É preciso que numa negociação não se ofusque também o peso de cada negociador, é importante perceber. Mas o Chega tem mostrado mais sentido prático nessa matéria? Eu não diria isso. Cada partido tem a defesa compreensível da sua posição política, que muitas delas, ou grande parte delas, é substancialmente conhecida, mas, de facto, no final, em muitas matérias que já aconteceram, já temos vários exemplos, acabou por se encontrar uma solução de consenso, essencialmente que seja duradoura e estável, porque depois toda a atividade dos agentes económicos e das pessoas naturalmente revê-se nessa estabilidade e precisa dela. Isto leva-nos à próxima pergunta, porque vamos falar do Partido Socialista, Paulo Muniz. O Congresso do PS foi este fim de semana em Viseu e teve uma abertura musical. A pergunta é quem foi o artista que antecedeu o arranque formal dos trabalhos do Congresso do PS em Viseu? Eu tive a oportunidade de assistir a grande parte do Congresso e em particular, obviamente, a intervenção final, mas não assisti à abertura e, portanto... Não foi o Cristóvão. Não foi o Cristóvão. Então quero arriscar, vou-lhe dar 3 hipóteses, se não assistiu e se não apanhou nas notícias. Terá sido Bárbara Tinoco, Pedro Abrunhosa ou Trovante? Qualquer um deles são artistas que eu gosto e, portanto... E que poderiam estar no poderiam Congresso. estar. Os Trovante têm alguma dificuldade pelo número, não é? Portanto, Como é que haviam acho que, do ponto de vista Eles logístico, estiveram noutros palcos. era capaz de ter sido Tinham um fim de mais semana ocupado. difícil. O Pedro Abrunhosa é possível, mas talvez a Tinoco. Tem bons feelings. Já disse que que acompanhou mais ou menos o Congresso, foi acompanhando. Vê aqui um Partido Socialista disponível para colaborar com o Governo? Eu vi 3 marcas, se quiser, identitárias neste Congresso do Partido Socialista. Uma primeira foi um conjunto de pessoas, eminências pardas, que no início, no arranque e no pré-arranque, criam sangue e, portanto, criam uma atitude de intifada por parte do Partido Socialista. Ao longo do Congresso, algo que de algum modo marcou a minha leitura teve a ver com não encontrar grandes soluções para os grandes problemas do país. Discutiu-se pouco o futuro, discutiu-se pouco o que o Partido Socialista pensa do futuro do país. E isso é pena, porque de facto, como partido âncora e referência que é, nós esperávamos, eu pessoalmente esperava, ouvir quais eram as propostas, quais eram as ideias de futuro para podermos perceber o que é que podemos contar do partido. E isso foi um vazio. Aquelas cartas para os vários setores não estiveram presentes. Não, foi um vazio. E discutir essencialmente aquele tema que, aliás, nós já falamos dos juízes para o Tribunal Constitucional e, portanto, notei uma certa bolha, ou seja, o Partido Socialista esteve ali reunido à volta de uma bolha política interna de várias fações que entraram com as espadas fora da bainha e que depois, no final, e sim, esta era a nota com que terminaria a minha avaliação, no final viu-se uma disponibilidade num discurso do secretário-geral, aliás, parecendo primeiro-ministro. Aquilo foi um discurso de programa de governo. Eu fiquei um bocadinho atónito, voltei atrás para perceber se era de facto o timing certo. Mas não é suposto o partido da oposição apresentar propostas também? Propostas não naqueles termos. Ele não está em funções executivas e governativas. O tom do discurso e a forma dava a entender, se eu pusesse alguém que não conhecesse a realidade política portuguesa, está a falar o Primeiro-Ministro, o que não é, como sabemos, de facto, de tudo em todo o caso. Mas estava a dizer que este discurso teve uma mensagem que eu considero positiva e que vem de encontro àquilo que nós já aqui falamos, que foi uma abertura para uma negociação, eu diria uma oposição responsável, uma intenção, vamos ver depois a prática, mas uma intenção clara, pelo menos foi esta a mensagem, sem qualquer nuance,
para um entendimento com vista à melhoria da vida dos portugueses e com vista às soluções para o país. E, portanto, esta abertura ao arrepio do início de uma imagem de intifada foi uma evolução que eu considero muito positiva para o país, independentemente das questões partidárias. Muito bem, 6 pontos, Paulo Muniz. Vamos avançar para a quarta pergunta. Em que ano foi realizado o referendo à regionalização? Que eu tenho uma ideia, pelo menos ali da década. Era primeiro-ministro... Está a associar? Não de todo. Foi o ano dos 2 referendos, aliás. E quem era o líder do PSD na altura? Lembra-se desse referendo? Não. Mas foi 90? Década de 90. Década. Foi 90. Não era o professor Cavaco Silva. O primeiro-ministro não era. Não era o já não era. Já não era. Era o Fernando... O líder do PSD também já não era o Fernando Nogueira. Não era o Fernando Nogueira. Já era outro, que entretanto teve funções na Europa. Não, mais elevadas aqui nos últimos 10 anos. Muito bem. Era o Marcelo Rebelo de Sousa. Muito bem. Então vamos dizer que seria 98, 99? 98, certíssimo. Mesmo. E se fosse agora, como é que votaria o Paulo Muniz? Eu entendo que a regionalização é importante no momento certo. E este, do meu ponto de vista, não é o momento para uma discussão sobre a regionalização, até porque ela, quando é feita sem a serenidade e sem a discussão prévia que permite que ela assente do ponto de vista do entendimento das populações, ela até pode ser contraproducente. E por essa... A experiência autonómica deve conduzir ou não, é um bom exemplo para avançar ou para travar a regionalização? Eu sou um profundo autonomista, como toda a gente sabe e me reconhece, julgo, mas a questão da regionalização no quadro do continente tem nuances que são diversas do meu ponto de vista dos regimes autonómicos insulares, desde logo por circunstâncias geográficas e de contexto, e se quiser, de uma certa prevalência histórica, que são muito diferentes daquilo que acontece no território continental. Não estou a dizer que sou contra a regionalização, atenção. Estou a dizer é que o formato e o modo de a abordar, desse ponto de vista, de acordo com a sua pergunta, são diversos. São diferentes. São muito diferentes. E não considero de todo em todo que a experiência autonómica insular no caso português seja um handicap ou seja uma situação que venha a desfavorecer esta opção no caso do continente português, de todo em todo. Até porque, apesar dos problemas, a autonomia no caso dos Açores e também da Madeira, mas no caso dos Açores em específico, foi um momento marcante para o desenvolvimento e afirmação insular. Aliás, qualquer pessoa que conhece os Açores antes de 1975 e que conhece a evolução que foi feita, apesar de todas as dificuldades, não pode ter outra conclusão, independentemente da sua percepção ou opinião pessoal, que não o benefício que a autonomia trouxe e traz. Agora, é evidente que em cada território e em cada realidade, a regionalização, se quiser a autonomia, se quiser o princípio da subsidiariedade, que é aquilo que é mais caro e é mais importante em matéria de regionalização ou de autonomia, tem que ser muitíssimo bem avaliado. Mas o que diz é que a autonomia, no caso das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, é mais orgânica, enquanto que a regionalização ou a definição das regiões no continente seria de alguma forma mais artificial? Eu digo que no caso dos Açores a autonomia é visceral. No caso do continente, porventura, ela pode ser mais organizacional, mais, se quiser, de um ponto de vista funcional e não tanto do âmago da existência. E essas duas diferenças têm essencialmente a ver com, como eu disse, razões históricas, uma certa idiosincrasia muito própria dos Açores neste caso, e de uma distância que o mar teima em separar e que, efetivamente, quer se diga, quer não, implica um distanciamento onde a subsidiariedade é ainda a única solução no quadro de um país que tem esta configuração dispersa
que permite garantir o desenvolvimento harmonioso, se quiser, ou pelo menos aproximar o desenvolvimento insular do continental. Muito bem. A última? Paulo Ministro está com 11 pontos. Está com 11. Vamos aos 16? Vamos? Vamos? O Paulo Ministro... Escolheram hoje perguntas muito difíceis, porque de facto, a esta hora da manhã, a minha memória tem uma dificuldade. O meu disco rígido tem uma dificuldade adicional de ir buscar esta informação. O Paulo Ministro é coordenador do Grupo de Acompanhamento Parlamentar do Processo de Reprivatização da TAP. Parcial do capital da TAP. Parcial, exatamente, 49,9%. Qual foi o primeiro voo comercial da TAP? Não está, nenhum de nós estava lá. Nenhum está a acompanhar isto. Foi nacional? Não foi. Internacional? Internacional. Talvez para Madrid. Mas a intuição está lá toda. Afinal está. A memória não está, mas a intuição está. Enfim, já falámos aqui, obviamente, há circunstâncias internacionais muito novas, nomeadamente o Médio Oriente. O calendário de reprivatização parcial do capital da TAP ainda é realista, porque será até julho deste ano? Como sabe, de acordo com aquilo que está definido na resolução e naquilo que é o decreto que regula este processo, no próximo dia 2 de abril, na próxima quinta-feira, os candidatos que foram qualificados têm que apresentar uma proposta não vinculativa, a qual será apreciada em 30 dias pela parte pública e depois recomendará aqueles que estão em condições de apresentar uma proposta vinculativa por mais, grosso modo, 3 meses, 90 dias, e, portanto, dar-se-á um relatório final com uma indicação de possível vencedor. E, portanto, à data de hoje, 2 de abril, é quinta-feira, até agora todos os prazos têm sido cumpridos. Nós temos feito, como foi divulgado, as audições ao grupo de trabalho à porta fechada, pela natureza sensível do negócio e para não de tudo em tudo perturbar o processo. Mas aquilo que lhe posso dizer é, tanto quanto é do meu conhecimento, os prazos estão a ser cumpridos. Esperamos que na próxima quinta-feira, de facto, as propostas não vinculativas sejam entregues. Serão 3 as propostas? São 3 os potenciais. Se vão ou não os 3 apresentar. Enfim, isto agora teremos que aguardar por quinta-feira, até porque, repare, quem entregar na quinta-feira tem que ser já alguém que está muito comprometido com uma proposta vinculativa. Porque nós às vezes esquecemos que estas propostas e estes processos custam muito dinheiro a estas organizações, a estas empresas. Só mesmo a preparação da proposta? Só a preparação, são muitos milhões que estão envolvidos do ponto de vista dos recursos e, portanto, alguém que apresente uma proposta não vinculativa na próxima quinta-feira tem que ser alguém já muito interessado e com um grau de comprometimento bastante elevado e nós acreditamos que vai correr bem. Há alguma expectativa em relação ao nível de montante que pode resultar em caixa para o Estado? Intervalos de valores, obviamente não vai depender das negociações. Estas são as perguntas que eu podia dar uma resposta política e estar aqui 5 minutos a falar consigo alegremente. Não temos esse tempo. Até porque eu, como sabe, fui coordenador do PSD na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP e, portanto, se há assunto que eu conheço, talvez como ninguém, porque tivemos tivemos acesso a todos os documentos, mesmo os confidenciais, e, portanto, conheço em profundidade esse tema e há assuntos sobre os quais eu não falo, quer do ponto de vista da preservação do processo em curso, quer da minha própria obrigação estatutária e das funções que agora exerço como coordenador do grupo de trabalho de acompanhamento e, portanto, compreenderá que esta resposta eu não lhe posso dar. Não pode dar. Mas fez 16 pontos, mesmo assim, a arrancar devagarinho. Amanhã. Isto, se fosse a meio da tarde, era aos 25, era o pleno. Eu fiz 25 porque esta comissão parlamentar, no meu ponto de vista, esta comissão parlamentar é gradabilíssima. Eu tenho uma experiência da comissão parlamentar de inquérito que foi o único momento da minha já muito rodada atividade parlamentar onde eu pensei que ia morrer no bom sentido e portanto foi muito exigente. Nada disso. Ao contrário, eu vou sair daqui seguramente já com uma semana santa e portanto saio daqui em estado de graça e portanto sou-vos gratos por esta comissão parlamentar de Paulo Ministro, muito obrigada por ter aceitado. Uma boa disposição. Um bom dia para si também. Obrigada.